Jesus consertou. Jesus consertou. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Amém, irmãos? Vamos ouvir nosso pastor Silvio Limeira com toda a liberdade do Espírito do Senhor. Irmãos, com muito prazer eu quero saudar a seleta Igreja de Cristo Jesus nessa noite aqui, com a paz do Senhor. Por um obséquio, se houver possibilidade, não usufruindo da bondade que vos lhe é tão peculiar, se porventura puderem colocar-se em pé, para junto fazermos a leitura da poderosa, inerrante, infalível Palavra de Deus, segunda carta a Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 18, e o verso 33. Parabéns para os adolescentes. Trouxeram Bíblia, está seguindo. Maravilha. Estou orgulhoso de vocês hoje. 2 Samuel, os irmãos já encontraram? Está no Antigo Testamento. Amém? Podemos ler? Eu gostaria de fazer primeira vez a leitura e gostaria que a igreja repetisse o mesmo texto, apenas o verso 33. 2 Samuel 18, 33, só para fixar, é até pedagógico. Diz o texto: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E, andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Vocês podem ler de novo? Soberano Deus, fale conosco nessa noite, Pai. Continue, Senhor Jesus, olha, Pai, nos levando, Senhor Jesus, a um patamar melhor da nossa existência, da nossa relação familiar. Senhor Jesus, ilumine-nos, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Eis o que pedimos e suplicamos. E fazemos, ó Pai, esse pedido em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um fragmento de uma história. E essa história nos leva muito a uma certa reflexão. Primeiramente porque Davi tem essa reação quando ele recebe a notícia da morte de Absalão. Na primeira instância, a gente vai ver que Absalão não foi uma pessoa de bom alvitre, de um caráter equilibrado, porque ele extrapolou todos os limites da condição de um filho. Primeiro porque ele ficou na porta do fórum da cidade quando o povo ia ser julgado pelo rei. E quando o povo saía, ele dizia como que foi a sua causa. E sempre quando há litígio, uma pessoa vai sair perdendo. E ele dizia: você era justo. Quem me dera se eu fosse o rei. E com isso daí ele foi ganhando o coração do povo contra
o seu próprio pai, que estava governando Israel. Na realidade, Absalão tentou matar o seu próprio pai. Levantou ali um certo motim, e Davi chegou a ter que fugir mesmo do palácio. Entrou quase em depressão, e como se não bastasse, Absalão chegou ao ponto de dormir com as próprias mulheres de seu pai, que estava no harém, na iminência de provar para o povo que ele de direito e de fato tinha assumido o reinado. Mas a guerra prosseguia. E o comandante de Davi, que se chamava Joabe, que por sinal tinha parentesco com Davi, ele estava à captura de Absalão. E nesse processo, o seu próprio pai, Davi, tinha pedido: se vocês encontrarem Absalão, não mate ele, traga com vida. Mas não foi assim que Joabe fez. Porque quando Joabe encontra Absalão, pendurado numa árvore, porque foi por uma questão acidental, tinha um cabelo muito comprido, estava a cavalo e ficou preso pelos cabelos. E o cavalo saiu, ele ficou de pendurado. E quando Joabe chega e vê ele naquela circunstância, arranca de sua lança e o fere mortalmente. A notícia chega até Davi. Mas, irmãos, a reação de Davi, ela fala alguma coisa. Porque quando Davi, através do Cuxita, fica sabendo da morte de seu filho, ele não se alegrou com a vitória. Ele sobe lá para cima no seu aposento e começa a andar de um lado para outro dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido por ti, meu filho Absalão, e repete por várias vezes: meu filho, meu filho. Irmãos, se tem alguma coisa que aperta a vida de um ser, é a lembrança. E mais do que a lembrança, é aquilo que nós chamamos de consciência. Ela acusa. Ela, na realidade, é como se fosse uma mão de ferro em luvas de veludo, pela qual faz a gente refletir. E parece que eu vejo nas entrelinhas dessa expressão: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, os erros cometidos pelo próprio Davi. Parece que ele está relembrando o seu passado e a sua correria dentro de uma batalha após outra batalha, conquista após outra conquista, e a sua ausência no relacionamento com seus próprios filhos. Davi foi um excelente rei, mas um péssimo pai. Davi nunca esteve presente, irmãos, na criação de seus filhos. Nunca a gente vai ver Davi fazendo qualquer tipo de expressão ao lado de seus próprios filhos. Era homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Isso me faz arremeter que ser um bom crente não é necessariamente, meus irmãos, ter como se diz aqui, um código de que vai ser um bom pai, vai ser um bom marido, vai ser um bom esposo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi ausente na sua casa. Segundo erro de Davi é que ele foi uma pessoa que nunca, irmão, se contentou com uma só mulher. Davi teve várias mulheres, desde Mical, os conflitos que ele tinha, porque ele era uma pessoa criada junto com o povo, uma pessoa simples, do povão. Mical
era aquela pessoa que toda a vida esteve no palácio com seu pai. E a gente vai ver que os conflitos entre eles eram iminentes. Mas ele não teve apenas Mical, ele teve Abigail, teve mais outras e mais outras. Filhos de cada mãe pelo mesmo pai. A gente vai ver, irmãos, Davi também, ao longo de sua vida, errando. E uma das coisas que marca a vida de Davi foi a sua queda fatídica. No meio da sua jornada, quando ele já tinha conquistado o palácio, quando já estava colocando as bandeiras de suas conquistas nos mais longínquos rincões da Palestina, Davi peca com Betseba. Davi comete um adultério. E como se não bastasse aquele adultério para poder escondê-lo e assumi-lo, ele faz com que morre um dos seus homens valentes de uma forma covarde. Irmãos, a partir daquele momento, Davi se arrepende. Deus perdoa Davi, mas os traços de seus erros permaneceu no seio de sua família. Por dois motivos. Primeiro, porque foi profetizado por Natã, dizendo: Davi, o mal que você fez, às escondidas, você vai pagar aos olhos de todos. E a espada nunca se afugentará da sua casa. Mas o problema, irmãos, foi o efeito dos erros de Davi. Logo em seguida, olha para mim aqui, irmãos, eu vou ser sucinto, vou terminar rápido. Mas logo em seguida, Aminon, que era filho de Davi, fica apaixonado por Tamar, que também era filha de Davi, porém de uma outra mãe. Um incesto, talvez um casamento impossível, mas, irmãos, Davi não notou que Aminon estava decaído, estava diferente, apaixonado. Mas o seu primo, Aminadab, notou. Veja bem como que Davi era ausente na vida de seus filhos. E Aminadab, uma pessoa bastante esperta, chega e diz: o que foi, Aminon? Ele diz: rapaz, eu estou apaixonado por Tamar. Ele falou: não, por que você não faz assim, assim, assim? E ele seguiu o conselho de Aminon, de Aminadab. Ele finge que está doente. O papai vai lá, o papai Davi, e ele diz: pai, manda que a minha irmã Tamar venha fazer aqui um guisado para mim. Irmão, Davi não notou. É triste quando os pais não participam da vida dos filhos, quando não há uma interação. Existe um certo provérbio que diz que nenhum sucesso na vida justifica um fracasso na família. Davi fracassou. Ele não notou. Não notou que Aminon estava apenas fingindo uma doença para que a sua outra filha, Tamar, estivesse lá. E ele manda Tamar ir lá fazer um guisado para Aminon. E ela, inocentemente, faz o guisado e vai levar para Aminon. E quando ela leva para Aminon, Aminon manda os criados sair, tranca a porta e a violenta sexualmente. Mas o maior problema ainda foi depois do ato concluído, da violência cometida, ele tem ódio de Tamar, o amor acabou. A paixão foi embora porque era simplesmente um ato egoísta. E ele expulsa Tamar de sua casa e ela diz: olha, irmão, o que você está fazendo comigo agora é pior do que o que você já fez.
E ela sai pela rua descabelando, chorando. Mas ela era irmã de Absalão. Ela era irmã legítima de Absalão. Absalão vê ela, leva para sua casa e diz: não faça assim, minha irmã, você é princesa. Fica quieta, aguenta. Irmão, Absalão aguentou por quase 2 anos, esperando Davi tomar uma decisão para disciplinar Aminon, tomar uma posição, ou pelo menos dizer para Aminon: você não deveria ter feito isso. Mas como corrigir um filho que praticou um incesto, quando ele tinha uma marca de um adultério e de um assassino? Davi já não tinha mais moral. Davi se calou. E pelo fato do silêncio de Davi, Absalão, calculista, frio, esperou por 2 anos. E depois de 2 anos, quando a poeira tinha baixado, quando ninguém mais lembrava de nada, quando a única coisa que ficou foi a lembrança e os traumas na vida de sua irmã, ele pede para o pai que deixasse ele fazer uma festa e convidasse todos os seus irmãos. Davi não notou a vingança de Absalão de novo. Ele permite. E Absalão faz uma festa, convida todos os seus irmãos. E quando estava todos os seus irmãos tomados de vinho, ele arranca de sua espada e mata Aminon para vingar a sua irmã. Absalão foge, porque sabia que o seu pai agora tomaria uma decisão. Porque de guerra Davi entendia muito, de luta era veemente. Ele foge, irmãos, e passa por 3 anos longe de Jerusalém, em terras estranhas e desconhecidas. Olha para mim aqui, irmãos. Davi passa todo esse período de tempo sem ir atrás de Absalão, sem perguntar pelo menos onde que estava Absalão. Foi Joabe, o comandante, o general de Davi, que pagou umas mulheres para falar algumas coisas, fazer uma arrumação. E Davi, no juízo daquelas mulheres, dar a sentença de trazer o seu próprio filho de novo para Jerusalém. Irmãos, Davi permite, a pedido de Joabe, que Absalão volte. Absalão volta para Jerusalém. Mas ao chegar em Jerusalém, encontra um pai frio, vazio de si e distante. Absalão passa 1 ano e meio sem ver a cara de Davi, morando na mesma cidade, estando no mesmo local. Absalão manda chamar a Joabe, Joabe não vai. Manda chamar de novo, não foi. Ele vai no campo onde tinha as plantações de Joabe e põe a fogo em tudo. Aí Joabe vem correndo para ver ele. Ele diz: diga para o meu pai que eu preferiria ter morrido do que ter esse tratamento que ele está tendo comigo. A rejeição dói mais do que qualquer coisa, irmãos. A rejeição, na realidade, é a forma mais cruel e covarde de uma agressão. Quantos filhos revoltados pela pura rejeição de seu pai? Quantos filhos e irmãos estão com a vida comprometida por ter pais ausentes dentro de uma criação? Isso marca profundamente. São órfãos de pais vivos. E de vez em quando a gente vê pai que ainda quer brigar na justiça para não dar o direito alimentício. Como que chama mesmo?
a pensão alimentícia, sendo que a coisa menos importante na criação são as questões financeiras. Ei, olha para mim. Davi, depois que Joabe chega nele e diz essas palavras, ele aparece perante Absalão. E com um olhar tão distante, puxa Joabe e beija-lhe o rosto. Eu imagino aquele beijo frio, irmãos. Talvez um remorso para tentar corrigir os seus erros, os seus abandonos e a sua frieza. Irmãos, as atitudes de Davi criou a revolta do coração de Absalão. Foi a partir daquele momento que Absalão vai na porta dos tribunais, já com mal intenção de tomar o reino de seu pai, para fazer questões daqueles que em litígio Davi deu causa de ganho para o outro. Ele acalenta o ferido e diz: não, mas você estava certo, porque se eu fosse quem julgasse aqui, você ganhava o coração das pessoas. A Bíblia diz que Absalão roubava o coração do povo. Irmãos, Absalão morreu. Davi, ao falar sobre isso, remontava uma lembrança de uma atitude de omissão, de um passado que nunca mais poderia ser reparado e de um final trágico na carreira. Sabe, irmãos, é terrível ver quando as famílias se fracassam por falta de relacionamento. É terrível ver quando, irmãos, os erros dos pais afetam profundamente a história dos filhos. É profundo ver, parece que as condições da existência da família se conturbam-se de uma forma que um erro após o outro vai dilacerando a convivência. E eu me lembro uma certa vez que aqui no Rio de Janeiro eu ouvi uma história, e aquela história me comoveu muito e eu nunca mais a esqueci. Em uma família nobre, pai engenheiro, mãe profissional também, pessoas da classe média e até equilibrado, e entre os filhos que teve um homem, e por sinal filho único homem. Tinha outros filhos, outras filhas, aliás, mas o único filho homem. Mas que quando chegou na sua adolescência, infelizmente encontrou com as drogas. E aquelas drogas dilacerou o seu caráter. E para ele manter as drogas, começava a roubar pequenas coisas de casa. Os pais colocou em várias clínicas, saía, entrava, saía, aquela batalha de pai. Mas um dia o problema culminou num churrasquinho de final de semana, onde os cunhados dele estavam lá, os genros estavam lá, a família reunida. E quando a carteira de um dos genros desaparece, a carteira com o dinheiro, e novas acusações, nova briga se acendem, até descobrir que novamente aquele rapaz tinha furtado. Aquele pai que já não aguentava mais, nos últimos instantes, ele sai e desce do seu quarto com uma arma na mão. Mira para o filho e atira.
O problema é que aquele rapaz cai mortalmente ferido no chão. Aquele pai acorda para o fato daquilo que tinha feito, joga a arma, pula em cima do filho, gritando: meu filho, meu filho. Mas o rapaz perdeu a vida. Aquele homem não teve reação, foi para a cadeia. Ficou porque foi pego em flagrante. Mas lá na cadeia, ele não comia e não bebia. A pedido da procuradoria, foi solto para ficar em casa, porque ele estaria morrendo de inanição na cadeia, porque ele não estava comendo e nem bebendo. Mas em casa, aquele pai entra numa depressão profunda. E com menos de um mês depois da morte do filho, ele estava sendo enterrado na mesma cova. Queridos, é triste ver um final tão trágico nas famílias, quando a ausência da lucidez toma conta e as atitudes acabam levando para processos tão irracionais. E por isso, querido, que a Bíblia Sagrada, ela traz luz ao relacionamento da família. É por isso, querido, que ela traz uma importância tão grande na relação pais e filhos, marido e mulher. É por isso, querido, que a batalha para juntar, para trazer algum tipo de informação se torna tão necessário, e às vezes até mesmo, como se diz, tido como coisa de segunda grandeza, até que na própria família as pessoas começam a viver e começam a ver que não tem tanto conhecimento e que poderia aproveitar muito mais para obter um pouco mais de conhecimento para a estruturação de seu próprio lar, da sua casa, da sua família. Sabe, irmãos, muitos pais, eles têm erros, e esses erros afetam profundamente a vida dos filhos. Eu poderia notar aqui, ou dizer aqui, concluindo já a minha palavra, que eu quero ser sucinto hoje, o que aconteceu com Gideão. Foi você não, tá? É o da Bíblia. Eu vou até fazer uma correção. Com Jefité, depois de uma grande batalha, ele faz um negócio que ele não poderia ter feito. Só tinha uma única filha, mas ele faz uma promessa para Deus, um voto que não poderia ter voltado atrás. Senhor, se o Senhor me dar a vitória, se o Senhor me fazer eu vencedor, e ele precisava daquilo. Por quê? Porque ele era um João Ninguém. Porque o povo daquela cercania, daquela região, tinha dado a ele uma oportunidade. Se você vencer os amonitas, você vai ser o nosso líder. Era o momento dele ter uma grande vitória, uma grande conquista, mudar a sua história. Aí ele diz assim: Senhor, se o Senhor me dar a vitória, a primeira coisa que eu ver na frente, quando eu estiver voltando para casa, eu vou consagrar, eu vou sacrificar a Ti. E ele ganhou, ele voltou vitorioso, ele seria o líder, né? Mas o único problema é que quando ele chega vitorioso, a primeira pessoa que vem ao seu encontro é a sua única filha. Ele não tinha outra.
a sua única filha. A tristeza lhe sobrevém. Ele fala à filha: pastor, ele matou a sua filha? Não. Deus não aceita sacrifício humano. Além do mais, o texto diz que esta jovem pediu 30 dias para chorar a sua virgindade, não a sua morte. As moças choraram com ela e marcaram aquele dia para chorar a sua virgindade. Isso quer dizer que ela nunca casou. Ela foi dedicada ao templo. Mas isso não era a vontade dela. Isso não era o sonho dela. Isso foi a decisão de seus pais. Sabe, querido, é triste quando os pais vendem pela conquista pessoal a vida de seus filhos. Sucumbem. Só para terminar. Eu lembro que uma certa vez, um dos pais, ou melhor, eu estava ainda durante o dia, recebi uma ligação de uma mãe, de uma cidade da onde eu tinha passado e pastoreado. Aquela mãe estava desesperada e falou: pastor Silvio, eu sei que o meu esposo considera muito o senhor, é por isso que eu estou te ligando. Mas aconteceu um incidente aqui. Ele brigou com meu filho adolescente. Meu filho adolescente falou umas coisas para ele, ele não gostou e... Aí ele falou: você quer ser homem? Você já quer tomar conta da sua vida? Então foi lá, pegou a roupa dele, colocou na mão do guri e falou: cai fora da minha casa. Aquele rapaz nunca tinha saído da casa dos pais. Aquele adolescente toda a vida foi sustentado pelo pai. Aquele adolescente sai porta fora. Fica um pai com seu orgulho ferido. E um guri sem destino, saber aonde vai. A mãe saiu seguindo de longe, até ter a segurança de que ele foi para a casa de um amigo. Mas naquela manhã, ele vai para o banco e susta todas as suas contas para que a mãe não pudesse ajudar em nada financeiramente o rapaz. O rapaz por várias vezes tentava ligar para ele e ele não atendia. Já tinha passado uns 2 dias. Aquela mãe liga para mim no desespero e fala: pastor, nos socorre, conversa com meu esposo. Eu falei: irmã, fala para ele ligar para mim, porque se eu ligo para ele é uma invasão de privacidade. Ele tem todo o direito de não me procurar, porque família é um patrimônio privado. Eu preciso da autorização dele para aconselhá-lo. E por incrível que pareça, eu estava chegando na igreja, era final de ano. Eu estava chegando na igreja quando o telefone toca, era ele. E do outro lado da linha nós brincamos e depois entramos no assunto. Falou: pastor, o senhor pediu para me ligar para o senhor? Eu falei: pedi, eu estou preocupado com o seu filho. Ele começa a desabafar, dizendo: ele quer ser homem, então ele vai aprender. E assim, e falou. Depois que ele falou, eu disse: irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. O teu filho, toda a vida vai ser o teu filho. Absalão estava morto, mas Davi estava dizendo: meu filho, meu filho. O filho sempre vai ser filho, eternamente filho. E eu disse: se o teu filho for um homem honrado, vai ser o teu filho honrado. Se for advogado, vai ser o teu filho advogado. Se for um médico, vai ser o teu filho médico. Mas se ele for um bandido, vai ser o teu filho bandido. E tem mais outro: se você botou ele para fora, ele não vai deixar de ser seu filho, vai ser o seu filho pródigo. É muito mais fácil você educar ele com ele dentro de sua casa,
do que jogar ele fora para que o mundo o receba. Eu falei, além do mais, uma crise é definida não pelo tamanho do problema, mas sim pela capacidade que uma pessoa tem para resolver os problemas que lhe surgem. Queira ter toda a certeza de que ele está passando pela maior crise na vida dele, porque vocês nunca deram a ele a oportunidade nem sequer de trabalhar para se sustentar. Vocês toda a vida vocês sustentaram ele. Ele não sabe viver sozinho porque vocês não deram essa condição. Você já viveu. Você logo cedo começou a trabalhar. Mas ele viveu toda a vida sendo direcionado por vocês. Ele está passando a maior crise. E aí eu falei para ele o caso de um adolescente que numa crise qualquer, de um carro que pegou e não teve condição de trazer porque acabou a gasolina e o pai pressionou. E ele acabou tirando a sua própria vida. E quando eu falei isso, ele assustou. Falou, o que é isso, pastor? Eu falei, então vigia, meu filho. O seu filho está vivendo a maior crise da vida dele. Ele não sabe o que fazer. Nós desligamos o telefone e eu fui para a igreja. Quando o culto terminou, o irmão tinha convidado a gente para comer um churrasquinho. Pode convidar que eu vou, tá, irmãos? E eu fui. Quando eu estava chegando na casa do irmão, o telefone toca. Eu olhei e era ele. E quando eu atendo, era aquele pai. Já tinha mudado. A voz já não estava mais abatida, não estava mais brabo, zangado. Já estava esboçando um sorriso. Pastor Silvio, espera um pouquinho, espera um pouquinho. E passou o telefone para alguém. Quando eu digo alô, era aquele rapaz. Naquela mesma hora que eu tinha conversado com ele, caiu a ficha, caiu a realidade. Ele falou, estou perdendo meu filho. Na mesma da hora, ele falou, pastor, me bateu um medo tão grande, parecia que ia acontecer uma tragédia depois que o senhor falou. Eu peguei o carro e fui lá na casa do amigo dele. Ele me pediu perdão, nós se abraçamos. E quando ele passou o telefone, eu comecei a falar com aquele rapaz e chorar, porque foi muito emocionante para mim, e o rapaz chorando do outro lado. Pastor, como que terminou essa história? Adolescência, irmão, é fase. Passa. Hoje ele é um homem. Se tornou um empresário lá no Rio Grande. O pai aqui em Mato Grosso, ele lá. Um homem digno, direito, estabelecido na vida. E que dá muito orgulho e honra para o seu próprio pai. Irmão, não vamos deixar ser raptados pelos nossos erros. Efésios diz assim, vós pais, não causeis a ira em vossos filhos. A palavra que eu tenho para trazer é esta, irmãos. E tudo que passar daqui vai ser mera repetição daquilo que eu já falei. Mas eu não tenho dúvida que Deus está falando com você aqui. Eu até pensei em trazer 1000 e outras palavras que eu tenho aqui, esboço, mas não funciona. Depois que Deus me dá uma coisa, é isso ou não é nada. Eu sou dependente dele. A igreja se coloca de pé. Eu quero orar por você que está passando com luta com seus filhos. Eu quero orar com você, cuja palavra tem falado profundamente. Eu não tenho dúvida, porque Deus não joga a palavra fora. E se Deus a trouxe, é porque Deus quer fazer uma obra na sua casa, na sua família. Deus não quer que você perca. Deus não quer que a sua marca, às vezes, deixa alguma coisa, irmãos, para trazer
um final trágico. Deus quer trazer um novo final para a sua vida, uma nova história. Se você crê, não precisa vir aqui me agradar, mas se você crê que Deus está falando com você, saia do seu lugar. Nós não vamos perder a nossa família para Satanás. Nós não vamos deixar, irmãos, que os nossos erros atrapalhem o desenvolvimento de nossos filhos, em nome de Jesus. Nós cremos que a gente pode ser melhor. Nós não vamos deixar chegar aquele momento fatídico que a gente vai para lá e para cá dizendo meu filho, quando já não tem mais jeito, quando já não tem mais significado, quando já morreu, quando já não tem mais esperança, aleluia. É agora, irmãos, é hoje, aleluia, em nome de Cristo Jesus, amém? Soberano Deus, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Somos pais, somos mães, e como pais e mães enfrentamos dificuldades em nosso lar, assim como a vida de Davi, Senhor, que tinha tantas coisas de Ti, Pai querido, mas, Senhor Deus, as muitas ocupações, Senhor, as alucinações pelo palácio, a sede pelo poder, Senhor Jesus, as batalhas e as conquistas, roubaram-lhe, Senhor Jesus, a graça da convivência familiar, de ver os filhos crescendo, de desenvolver, de ver os problemas que eles estavam passando, Senhor Deus, de estar a par daquilo que estava acontecendo. Deus, não queremos vender, Senhor, os nossos relacionamentos atrás de um sucesso qualquer. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhor. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, a resgatar aqueles que o Senhor nos deu. Não permita, Senhor, olha Pai, que os perdamos no meio desse caminho, Senhor. Mas, ó Pai, que não seja apenas lembrança, mas atitudes. Que não seja, Pai, mais arrependimento, mas direcionamento, Pai, Senhor Deus, para agirmos, para fazermos, para realizar. Aqui estão teus filhos, Pai querido, na criação de filhos não temos fórmula, não é uma matemática, Senhor, uma ciência, Senhor Jesus, olha Pai, completa, não, Senhor Jesus, oh Pai querido, é o Senhor que nos ilumina, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor, olha Pai, que faz acontecer e fluir, e nós estamos clamando, Pai, pela autoridade do Teu Santo Espírito, pela autoridade, Senhor, da Tua Palavra. Eu declaro a bênção sobre este lar, sobre esta mãe, sobre este papai, Senhor. Eu declaro a Tua bênção sobre essa circunstância, Pai. O Senhor marcou esse culto, é para nós, é nós que estamos aqui, Senhor, é para essas vidas que estão aqui, Senhor. Olha Pai, olha Senhor Jesus, essa mãe, a lembrança que ela está tendo, o pedido que está tendo, olha Pai querido, o clamor desse Pai, desse Senhor, dessa senhora, Pai querido, olha Deus, eu sei que o Senhor lê nas entrelinhas da alma, o Senhor consegue enxergar nas entrelinhas desses corações, e eu te peço, Pai, encarecidamente, Senhor, marque esse culto, Senhor, na vida de teus filhos, essa mensagem que seja cravada, carimbada, firmada na lembrança, para que não deixamos morrer, Senhor. Eis o pedido que nós fazemos e o fazemos, em o nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? O pastor estava ministrando aqui, eu meditando, oxalá que muitas famílias estivessem presentes para ouvir uma palavra revelada de Deus. Mas glória a Deus que nós estamos aqui nesta noite, amém? O pastor vai estar ministrando a bênção apostólica, logo após você passe ali para estar participando de um banquete. Amém? É de graça, não vai pagar nada. Só dar glória e comer. Pastor. Aleluia. Irmão, dar glória a Deus é opcional, mas a comida lá é obrigatória, tá? Viu, irmão Edmar? Hoje você não vai sair se não participar lá não, meu filho.
E tem mais outra, só vamos embora quando a panela secar. Até a irmã Maria agora ela riu, olha só. Que Deus em Cristo abençoe, irmãos. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, e todos dizem... Irmão, pela primeira vez terminei o culto antes do horário. Meu Deus, estou orgulhoso de mim mesmo, hein?